Momento Firmes na Fé e Reflexão do Dia com o Padre Estevão Pronde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoada quinta-feira eucarística, em que dobramos o joelho e o coração em perfeita reverência a Cristo Jesus, Salvador da humanidade. Por quem nós vamos rezar hoje? Que graça nós vamos pedir? Que graça vamos agradecer? Que alegria poder rezar com você hoje, através do nosso programa Firmes na Fé. A Igreja hoje nos oferece o testemunho do padroeiro dos padres, São João Maria Vianney. Ele que atraiu multidões de pessoas através das suas catequeses, mas também do ministério da reconciliação, da confissão. Ele muito bem soube unir a vida interior profunda através da Eucaristia, mas também soube ir ao encontro das tantas pessoas. Ele é modelo de solicitude para com as almas na dimensão paroquial. Por isso que ele é o patrono, a referência dos párocos. A Igreja também hoje nos convida a rezarmos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi para a região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és pedra, e sobre ti construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado ouvinte, a Igreja nos convida a celebrarmos a memória do Santo Curadares, patrono de todos os párocos do mundo e exemplo de vida sacerdotal. As coisas que gravamos na memória são passíveis de esquecimento, mas as que gravamos no coração, isto é,
decoramos, não esquecemos jamais, porque no coração se guarda aquilo que se ama. E o que amamos, não esquecemos jamais. Quando amamos verdadeiramente a Deus, nós não nos esquecemos dele nem de quem ele é, e saberemos responder corretamente sobre ele, como fez Pedro no Evangelho de hoje. Porém, embora Pedro tenha respondido corretamente, ainda tinha muito a aprender sobre Jesus. Conosco não é diferente. Se assim não for, seremos pedra de tropeço, ensinando errado a outros sobre Jesus. No Evangelho, a figura da pedra está de volta e com dois sentidos: pedra de tropeço e pedra que alicerça. Jesus se afasta com os seus discípulos de Jerusalém para ali, em Cesareia de Filipe, fazer-lhes a pergunta crucial, elementar para o verdadeiro seguimento: e vós, quem dizeis que eu sou? A veracidade da resposta depende do envolvimento com ele e com a sua causa. Quanto mais próxima dele, quanto mais comprometido com ele se está, mais a chance de responder corretamente se tem. O fato de Jesus os levar para fora de Jerusalém, o centro do poder, é para que pudessem responder livremente, sem influência da efervescência daquele meio que confundia o conceito de Messias. Primeiramente, Jesus pergunta o que as pessoas pensam dele, e a resposta que houve não o satisfaz plenamente, embora ele fosse comparado a pessoas importantes, Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Ninguém disse quem ele era de fato. Porém, os discípulos tinham a obrigação de saber. Nós, cristãos, temos a obrigação de saber quem é Jesus, para não corrermos o risco de segui-lo equivocadamente. É bem verdade que nós só podemos amar verdadeiramente aquilo que conhecemos. Depois de ouvir as respostas, ele se dirige a eles, os discípulos, e faz diretamente a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro prontamente responde que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando respondemos corretamente quem ele é, ele nos confia grandes responsabilidades. Para Pedro, ele confiou a responsabilidade de ser a pedra fundamental da igreja, as suas bases. Assim, a igreja que nasceria de Pedro seria uma igreja consciente de que Jesus é o Messias e, por isso, se comprometeria com ele. Responder corretamente quem é Deus é algo fundamental para a nossa fé. Mas nós não precisamos dar essa resposta com palavras, pois qualquer palavra é insuficiente para exprimir, revelar quem é Deus. É preciso responder com atos. Muito mais do que saber teorias sobre Deus, é saber viver o que ele ensinou. Que a Mãe do Belo Amor nos ajude a testemunharmos nossa fé no Cristo Jesus, Salvador nosso. Reze comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai
e Filho, e Espírito Santo. Amém. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descanse em paz. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoado dia a você e a toda a sua família. Não se esqueça de hoje rezar por todos os padres. Reze por mim, pela minha vocação, para que sejamos instrumentos de Deus. Meu abraço em minhas orações.